Hipnotismo e mediunidade. César Lombroso. César Lombroso nasceu em Verona, Itália, a 6 de novembro de 1835, descendente, pelo lado paterno, de judeus espanhóis expulsos de sua pátria pelos reis católicos, em 1492. Sua primeira infância transcorreu tranquila e feliz, desfrutando a família de elevados recursos pecuniários e boa situação na sociedade. Isto não durou muito tempo. Numa dessas reviravoltas do destino, foi o lar de Lombroso mergulhado em relativa pobreza, o que, entretanto, não impediu continuassem ali reinantes a paz e união. Educado nas ideias e crenças da religião judaica, bem cedo começou a frequentar os centros de instrução de sua cidade natal. Tanto no curso primário quanto no curso secundário, deu ele mostras de extraordinária aplicação e amor ao trabalho e os estudos, revelando, malgrado sua timidez, uma inteligência bastante precoce. Menino ainda, tornara-se amante da natureza e dos bons livros. Seu tio materno, Davi Levi, que ocupa lugar honroso na literatura italiana, ambientou-lhe o gosto para a poesia, para a história e a literatura em geral, especialmente a clássica. Com 6 anos apenas, Lombroso já se deleitava ouvindo os versos de Dante. Lucrécio, Tácito e Tito Livio o haviam fascinado, e na idade de 12 anos escreveu, com períodos verdadeiramente clássicos, o trabalho Sua Grandeza e Decadência de Roma. Contudo, um acontecimento inesperado veio decidir para sempre a vocação científica e consequente posição futura do nosso biografado. Em 1850 a Sala publicou o primeiro volume dos Monumenti Storici Rivelati da Analisi de Alta Parol, de autoria do ilustre médico, historiador e linguista italiano Paulo Marzollo. Os jornais elogiaram e encorajaram o autor, mas Marzollo percebeu que as críticas eram por demais benévolas e incompetentes. Certo dia, lendo um diário de Verona, entusiasmou-se com um artigo que inteligentemente discorria sobre o seu livro, e desejou imediatamente conhecer-lhe o autor. Foi esta a primeira e mais cara emoção que ele sentiu, escreveu Sicarel em sua Vita de Marzollo, a primeira compensação a tantas vigílias em estudos ingratos e tristes, a tantos pensamentos e meditações incansáveis. Paulo Marzollo pensava que o articulista fosse um homem provecto na ciência, um pensador solitário, que vivesse na obscuridade por circunstâncias fortuitas ou por caprichos da sorte. O autor do artigo, que pouco depois visitava Marzollo em Treviso, era um jovenzinho de 15 anos, era César Lombroso, que na Itália foi o primeiro a perceber o gênio de Marzollo. Ante este, Lombroso se apresentou com o afeto de um filho e com a veneração de um discípulo. Marzollo criou tal amizade pelo seu jovem admirador, que, desde então, passou a ser o verdadeiro orientador do genial rapazinho, iniciando no cultivo de todas as ciências e de todas as artes, pondo em guarda contra o unilateralismo da cultura. Sob a sua direção, o nosso biografado aprendeu o caldaico, o chinês, o hebreu e algumas línguas modernas. Sob a sua palavra persuasiva, decidiu-se a estudar medicina e a entregar-se a estudos naturalísticos, não obstante a sua inclinação para o direito e as letras. Marzollo foi também quem primeiro inspirou a Lombroso o estudo da antropologia e, além de ter exercido influência sobre a sua moral, sobre a sua maneira de conceber e de agir na vida, nele incutiu para sempre o extremado amor da verdade, em cuja procura Lombroso foi incansável a vida inteira. Nas lutas unificadoras da Itália, em fins do século XIX, a Igreja tentara por todos os meios reter os seus estados papais, afirmando seus direitos ao poder temporal, fulminando anátemas contra aqueles que queriam privá-la de seus domínios em prol de uma Itália unida, e, posteriormente, recusando qualquer contacto com o governo, por lhe terem sido tomadas as terras. Lombroso, patriota ardente, foi, por isso, levado a professar a fé socialista, intensificada na última fase de sua vida, acreditando que só com uma completa reforma social se poderia abater a força do clericalismo e seus prejuízos, e com esse objetivo, pela tribuna e pela imprensa, buscou, durante a vida, ajudar a todas as escolas e instituições que concorressem para diminuir,
entre o povo, o número de analfabetos, e resultasse, em consequência, na derrubada das forças dogmáticas, freio do progresso e da liberdade. Curriculum Vitae. De 1852 a 1857, Lombroso cursou a matéria médica nas universidades de Pavia, Pádua e Viena, laureando-se em 13 de março de 1858 pela Real Universidade de Pavia. Foi nessa cidade, quando aí fazia o seu curso, que conquistou duas preciosas amizades, Alfredo de Mauri e Paulo Mantegazza, tornando-se este último quase que um seu irmão. Fisiologistas de excepcional valor, ambos acolheram carinhosamente o discípulo, que logo se iniciou nos estudos e nas pesquisas sobre a fisiologia do sonho e do prazer. Mas é na Universidade de Viena, ao lado do mestre da psiquiatria, que ele afirmou a sua vocação médica, especialmente psiquiátrica, aprofundando-se, desde então, na leitura de livros sobre o assunto. Escreveu, já em 1852, com apenas 17 anos, 2 trabalhos elogiados por um jornal de Verona, Saggio solta a storia delta Helmkebuca Romaniscit e um quadro histórico dell'antica agricultura em Itália, nos quais se observa a influência do historiador Marzolio sobre o rapazinho. Veio, a seguir, consciencioso estudo intitulado de um fenômeno fisiológico comune a alcuni neuroterie de Menoterie, Verona, 1853, e, 2 anos mais tarde, outro sobre l'apasia de Cardano, Gazeta Médica Italiana Lombarda, Milão, 1º de outubro de 1855, ensaios em que já se percebe o germe das fecundas investigações que posteriormente realizaria a respeito do homem de gênio. De certa forma importante é o opúsculo que deu público, em 1856, com o nome Influenza della Civita sulla Apasia e della Apasia sulla Civiltà, que marca o ponto de passagem de suas preocupações doutrinárias para o terreno das aplicações práticas da medicina. Em 1859, revalidou seu diploma de médico na Real Universidade de Gênova, então anexada ao Piemontês, aí obtendo a laurea em cirurgia. Ainda este ano, chamou a atenção de todos a sua monografia Research sul cretinismo em Lombardia. E a 21 de maio, ao estalar a guerra franco-italiana com a Áustria, que tinha o propósito de expulsar os austríacos da Itália, Lombroso se alistou, contra a vontade dos pais, como médico do Corpo de Saúde Militar do Exército Piemontês, sendo encaminhado ao Hospital de Turim e, um mês depois, ao Hospital Militar de Milão. Em 1861, o Supremo Conselho Militar de Saúde distingue com menção honrosa um utilíssimo escrito de sua autoria, sobre feridas por arma de fogo, sulle ferite d'arma da fuoco, e a 6 de março deste mesmo ano era ele promovido ao posto de médico de batalhão de 1 grau Celsius Lasse, sendo-lhe ainda conferida a medalha francesa comemorativa da campanha de 1859, que tornou independente a Lombardia. Removido para Calábria, aí estudou as condições higiênicas da população. Os resultados de suas investigações, publicou-os, em 1862, no Jornale de Higiene e Medicina Preventiva e no livro Trimesi in Calabria, Turim, 1863, livro este que, ampliado, foi reeditado em 1898 com o nome Em Calábria, patenteando-se em suas páginas o progresso realizado na região calabresa, tão logo foram tomadas as medidas higiênicas por ele aconselhadas. Em 1862, inaugurando suas funções no magistério, Lombroso ministra um curso livre, gratuito, de psiquiatria, na Universidade de Pavia, e em 1863 entra como private docente de clínica das doenças mentais e antropologia na mesma universidade, ao mesmo tempo em que passa a exercer gratuitamente suas funções na repartição dos alienados do Hospital Cívico de Pavia. Em 1864, a direção dos Hospitais Reunidos de Pavia apresenta-lhe agradecimentos pelas inovações que ele trouxe àqueles hospitais em benefício dos alienados. E nomeado professor incaricato, professor nomeado por decreto ministerial e que substitui temporária ou definitivamente o professor titular,
de Clínica das Doenças Mentais e Antropologia, na Universidade de Pavia. Nesse meio tempo, começa a elaborar, e os publica em 1865, o Studi per una geografia clinica italiana, fonte entre as mais importantes da legislação sanitária italiana. Patriota ardoroso, entusiasta da unidade e nova grandeza de sua gloriosa terra, condecoraram-no, em 30 de maio de 1865, com a medalha comemorativa da Guerra da Independência e Unificação Italiana. Neste mesmo ano, em 6 de dezembro, desliga-se do Corpo de Saúde Militar, passando a dar um curso livre, gratuito, de antropologia, bem como leituras públicas sobre raças humanas. Logo sobreveio a campanha anti-austríaca de 1866 e que, em outubro, daria Vines à Itália. Lombroso, a 20 de maio, retorna ao serviço militar, exercendo suas funções como médico de batalhão de segunda classe. 6 meses depois, fim da guerra, dá a baixa do Corpo de Saúde Militar, e é nomeado médico primário da repartição das doenças mentais do Hospital Cívico de Pavia, continuando, ainda, a lecionar o curso gratuito de antropologia por mais alguns anos. Reconduzido às funções de professor incaricato de Clínica das Doenças Mentais e Antropologia, na Universidade de Pavia, dando à luz o volume Medicina Legale delle Alienazioni Mentali, no qual cogita do problema da responsabilidade, tão discutido àquele tempo pelos especialistas. Nessa ocasião, também publica a Antropometria degli Italiani, obra que se torna clássica no gênero. Aos 22 de junho de 1867, recebe uma distinção honorífica, como médico do batalhão em tempo de guerra, pela coragem e abnegação demonstradas na cura dos coléricos durante a epidemia de 1866. Com sua memória sobre Pensiero e Meteori conquistou, em 9 de agosto de 1867, o Prêmio Castiglione do Instituto Lombardo de Ciências e Letras. Mas é a 16 de outubro de 1867 que consegue a sua grande vitória no magistério universitário. Aliás, muito acidentado e penoso. A Universidade de Pavia recebe-o afinal, como professor extraordinário de Clínica das Doenças Mentais, cargo em que é confirmado, ano após ano até 1875. Na mesma data, condecorou-no Cote a Medalha ao Mérito Militar, comemorativo da campanha pró-independência da Itália de 1866. Lombroso se dedica mais a fundo às suas investigações psiquiátricas e aos estudos sobre a pelagra, mal que fazia muitas mortes entre os camponeses italianos. Com sua obra Studi clinici e experimentali sulla natura e cause terapia della pelagra, segunda edição, Bolonha, 1872, recebeu, em 1870, como incentivo, a soma de 1.000 liras no concurso Eli Cagnola, instituído pelo Instituto Lombardo. Ainda por seus méritos no estudo da pelagra, foi, aos 18 de abril de 1871, agraciado com o título de Cavaleiro da Coroa da Itália. Em outubro de 1871, deram-lhe as direções do manicômio provincial de Pesaro. Inicia, em 1872, um curso livre de medicina legal sobre o homem delinquente estudado pelo método antropológico experimental. Na cidade de Viena expôs, no ano de 1873, o citóforo, um aparelho de sua invenção, destinado à alimentação forçada dos loucos. Dá, em 1874, um curso sobre a causa da pelagra, sob os auspícios da Escola de Agricultura de Milão, e neste mesmo ano é elevado a professor suplente da Cátedra de Medicina Legal, Toxicologia e Higiene, na Universidade de Pavia. Nesta universidade, segundo escreveu Max Nordau, Lombroso teve que lutar constantemente contra a hostilidade, ou até manifesta, de sua direção, que negava sistematicamente todos os meios para o bom desempenho das funções professorais e toda a melhoria em sua posição oficial. Sua doutrina sobre a pelagra também lhe criava, da parte dos colegas, uma atmosfera adversa. Farto desse conflito, acedeu a convite insistente de velho admirador e amigo poderoso,
apresentando a sua candidatura à cátedra vaga de Psiquiatria e Clínica Psiquiátrica, na Real Universidade de Turim. Aí, porém, não era menor a inveja e o despeito. Opuseram a que fosse nomeado diretamente, sem concurso, ele, que talvez não tivesse competidor à altura. A afronta a um nome internacional foi, entretanto, suavizada pelos canais competentes, e 1 de outubro de 1876 nomeiam Lombroso professor ordinário na referida universidade, não da cátedra por ele ambicionada, mas da de Medicina Legal e Higiene Pública. Logo de entrada, foi acolhido com frieza por certos colegas míopes e invejosos, enquanto que a direção da universidade passou a criar-lhe dificuldades no ensino da cátedra, negando-lhe tudo quanto precisava. Foram anos de grandes sacrifícios para Lombroso, que chegou a tirar dinheiro do seu próprio bolso a fim de comprar os materiais indispensáveis. Em 1878 é eleito membro extraordinário do Conselho Sanitário da província de Turim. Funda, em 1880, juntamente com Henrique Ferri e Rafael Garofalo, a revista Archivio de Antropologia Criminale, Psiquiatria, Medicina Legal e Ciência Feni, que logo se tornou mundialmente famosa, verdadeiro monumento científico, de valor incalculável, segundo a expressão do professor Pelayo Casanova da Universidade de Havana, revista que teve sempre à testa, até o seu falecimento, o professor Lombroso. Passa a ser membro ordinário do Conselho Sanitário da província de Turim, em 1881. A 1 de fevereiro de 1886, após concurso, é nomeado médico sanitário das prisões de Turim. De 1887 a 1891, como professor incaricato, ensina a medicina legal na Real Universidade de Turim. A 14 de setembro de 1891, foi finalmente incumbido de lecionar Psiquiatria e Clínica Psiquiátrica na Universidade de Turim, ali também chefiando a respectiva clínica, só sendo nomeado professor ordinário das mesmas matérias em 9 de janeiro de 1896. Em 1905 criou o célebre Museu de Antropologia Criminal, que logo se tornou ponto de romaria para estudantes e professores de todo o mundo, havendo a revista Illustrazione Italiana estampado em 1906 fotografias do edifício onde ele funcionava, bem como de várias salas de exposição. E nomeado, em 1906, professor ordinário de Antropologia Criminal e professor incaricato de Psiquiatria e Clínica Psiquiátrica, na Universidade de Turim. Neste mesmo ano, ocupa o cargo de inspetor dos manicômios do Piemonte, e a Sociedade Ética de Londres eleva-o à presidência honorária. A última distinção recebida em vida foi o título de Dr. Juris, da Universidade de Aberdeen, Escócia, em 1907. Doutrinas científicas. Exporemos muito sucintamente os pontos capitais em que se condensa a atividade científica de Lombroso, que derramou novas luzes sobre o abismo doloroso de diferentes formas do mal, quais a loucura, o delito, a prostituição, o alcoolismo, o cretinismo, a pelagra. De início há que ressaltar que o caráter específico da mente de Lombroso foi, antes de tudo, o constante e inexorável reconhecimento da soberania do fato. Ele, segundo palavras do seu eminente discípulo e continuador, Henrique Ferri, cercava o fato como o cão de raça cerca febrilmente a caça. E, diante do fato, seu cérebro se excitava e dele saltavam centelhas de intuições maravilhosas, emergindo do seu pensamento, explicados no inesperado contacto e confronto, os mais diferentes e abstrusos fenômenos. Os fatos possuíam a força de fazê-lo mudar de ideia, e nisto reside uma das grandes superioridades do seu espírito. Não se aferrava cegamente às suas próprias doutrinas e teorias, defendia-as obstinadamente quando acreditava responderem elas aos fatos, mas as modificava logo que outros fatos viessem demonstrar-lhe a inexatidão ou a insuficiência delas. Como escreveu acertada e admiravelmente Lorenz Lelero, Lombroso teve a coragem dos inovadores geniais, profundamente convencidos, ao afrontar sozinho o mundo das ideias secularmente estereotipadas,
Mas teve também uma coragem bem mais difícil, a coragem de afrontar a si mesmo e a si mesmo corrigir-se e contradizer-se, tudo por insaciável ardor pela verdade. Assim, por exemplo, a gênese natural do delito, explicou primeiramente pelo atavismo. Não a crendo, depois, suficiente, acrescentou a degeneração e uma causa patologia, a neurose epiléptica. O mesmo se pode dizer com relação ao espiritismo, conforme veremos mais adiante. Afirmou Ferri, em Morte de Cesare Lombroso, na revista La Scuola Positiva, 1909, pags. 582-3, que Lombroso foi em suas pesquisas um grande continuador de Galileu. Segundo este sábio físico e astrônomo, se, para interpretar a vontade do testador defunto, há necessidade de se lhe ler o testamento, para interpretar a natureza, muito mais que a leitura dos livros escritos pelos filósofos, necessita-se interrogar diretamente a natureza mesma, valendo-se da observação e da experiência. Na verdade, o método de investigação seguido por Lombroso, método positivista por excelência, foi empregado por vários estudiosos, como Lamarck, Darwin, Despines e outros, sendo que a novidade introduzida pelo psiquiatra e criminologista italiano foi de excogitar a classe de fenômenos que se haveria de estudar por tal método, para se fundar, por exemplo, um novo direito penal. Para Lombroso, neste caso, os fatos eram os homens, ou melhor, os delinquentes, os quais considerava como o documento vivo que devia servir de tema e ponto de partida de todas as experiências, considerando, além disso, que unicamente pela análise de suas anomalias físicas e morais poderiam ser estabelecidos os fatos cruciais da chamada nova ciência penal. Se bem é verdade, como salienta a Enciclopédia Espanhola Spazzacalpi, S.A., que os grandes trabalhos de Lombroso se referem especialmente à ciência penal, resumindo-se nos princípios formulados pela escola positiva, de que ele foi o chefe, suas investigações se dirigiram também para outros ramos do saber humano, enfermidades mentais em geral, pelagra, hipnotismo, espiritismo, etc. Mas em todas as ocasiões a nota distintiva do método lombrosiano foi a rigorosa e impassível observação da vida em suas interações. A afirmação de que os fatos, diretamente e bem estudados, constituem as bases firmes e inquebrantáveis sobre as quais se assentará a ciência. De acordo com Ferri, as maiores e mais decisivas descobertas científicas de Lombroso foram principalmente estas: a causa específica da pelagra, profilaxia e tratamento, a gênese natural do delito, a natureza do homem de gênio. Afora estas, acrescenta Ferri, muitas outras descobertas de menor importância poderiam ser mencionadas, pois onde o sábio de Verona pousasse os olhos indagadores, se projetava um feixe de luz. 1 graus, a causa específica da pelagra, profilaxia e tratamento. Em consequência da extrema variação na manifestação da pelagra, durante centenas de anos os especialistas não puderam atinar com a causa desse mal, nem com a sua terapêutica. Milhares de casos ocorriam em todo o mundo, e na Itália, por volta de 1856, cerca de 100.000 casos eram comprovados por Éfilos Sanifrua. Lombroso começou a estudar algumas formas especiais da pelagra, publicando, em 1868, vários artigos sobre este assunto, em revistas médicas. Do estudo destas formas especiais, passou à consideração da enfermidade em geral, e, seguindo as pegadas do Dr. Ballardini e do senador Teófilo Roussel, separou-os por Isorimaedes e os demais fungos que se desenvolviam no milho deteriorado, realizando diferentes experimentos com suas culturas, tanto em animais como no homem. Havendo demonstrado que aqueles fungos não produziam a pelagra, fez experiências com o extrato do milho estragada, e então pode obter os sintomas específicos da enfermidade que estudava. O tratamento de um caso grave de pelagra lhe deu a chave do enigma. Tratava-se de um tifo pelagroso, acompanhado de uremia aguda, e, como todos os sintomas eram os de envenenamento, Lombroso suspeitou que muitos dos fenômenos pelagrosos seriam consequência de intoxicações também crônicas, isto é,
que a pelagra seria devida não a uma infecção, mas sim a uma intoxicação proveniente, não de um fungo do milho, mas de toxinas formadas no perisperma dos grãos de milho deteriorado por aqueles fungos. Averiguada a causa da pelagra, Lombroso busca-lhe o tratamento. Sucessivamente emprega várias substâncias químicas, não conseguindo resultados satisfatórios. Tendo lido numa memória de colete hiperogênicos pelagrosos encontrava notável alívio com o uso das águas de Levico, analisou-as cuidadosamente, e, após comprovar que alguns dos seus componentes não produziam o efeito desejado, ensaiou, então, o ácido arsenioso, em forma de gotas de folheiro obtendo, afinal, resultados realmente maravilhosos. As consequências das descobertas de Lombroso resumiam-se nesses dois pontos. A. Devia-se proibir o consumo do milho deteriorado. 2. O arsênico era o remédio específico da pelagra. Conta Ferri que por 30 anos Lombroso teve de sustentar dolorosa luta para ver acolhida a sua descoberta sobre a origem da pelagra. Não só os grandes produtores de milho, como os próprios homens de ciência o combateram com veemência, aqueles, ou porque queriam vender o milho, mesmo deteriorado, ou porque supunham ser exterminada a cultura do milho estes, como os professores Lussana, Porta, Bonfigli, porque achavam improváveis as afirmações de Lombroso. Acentua-se Pio Sighelli, ilustre sociólogo italiano, que o sábio estudioso da pelagra suscitara tamanha oposição, sendo até qualificado de heterodoxo e ousado, que por isso quase a perdendo, em 1868, a cátedra na Universidade de Pavia. São de 1880 suas brilhantes lettere ao Dr. Bonfiglássico exemplo de ímpeto polêmico e de lógica cerrada, no dizer de Giuseppe Antonini, diretor do Manicômio de Udine. Por duas vezes, 1870 e 1872, concorrendo só primeiro prêmio instituído pelo Instituto Lombardo, de Milão, encontrou apenas juízes que negavam a priori tudo quanto apresentava e afirmava sobre a pelagra. Requereu, então, uma comissão nomeada pelo Instituto. Após 2 anos de estudos, os membros dessa comissão, torcendo desonestamente os fatos, declararam que o milho deteriorado era inócuo. Lombroso ficou indignado com essa falsa conclusão. Auxiliado pelo químico Francisco Dupré, extraiu do milho deteriorado uma solução aquosa que produzia as reações gerais dos alcaloides e que, absorvida ou injetada em cães, frangos, coelhos e rãs, originava convulsões e outros fenômenos próprios da pelagra. Este extrato aquoso foi remetido à referida comissão. E porque essa preparação originava sintomas análogos ao da estricnina, atreveram-se a acusá-lo de fraudador, incriminando-o de haver misturado esse veneno ao seu produto para obter os seus famosos coelhos pelagrosos. Lombroso, inabalável em sua fé na vitória da verdade, resistiu a todas as investidas que o procuravam ridiculizar. Exigiu que um químico do Instituto preparasse, com suas próprias mãos, o extrato, segundo o método por ele indicado. O referido químico assim o fez, e, tendo experimentado em animais a solução obtida, verificou que ela os matava com sintomas semelhantes aos do envenenamento estricnínico, mas teve a falta de coragem ou de honestidade para tornar público o resultado. Lombroso não se conteve e publicou as conclusões do químico, que o ameaçou de um desmentido. E só quando o sábio Marcelino Berthelot, bem como Pelogio, o Zeman e Auspitz demonstraram haver no extrato do milho deteriorado um alcaloide semelhante, mas não igual, à estricnina, só então os caluniadores calaram e começou a justiça para Lombroso. Sua doutrina sobre a pelagra e o tratamento específico por ele indicado ganharam novos defensores. Finalmente, em 1902, deteve a consagração oficial. O governo italiano promulgou uma lei para combater a pelagra, tomando uma série de providências administrativas, higiênicas, econômicas e agrárias, todas inspiradas na doutrina lombrosiana. A incidência da doença diminuiu sensivelmente, e em 1905 o número de pelagrosos na Itália era cerca de 5.000 apenas. Depois de curtir dores e desenganos, que infelizmente sempre acompanham a obra dos renovadores,
Ele pode, ainda em vida, ver triunfar as suas ideias. Por tudo quanto fez e escreveu sobre o problema pelagrógico, Lombroso merece, por direito, na opinião autorizada dos doutores Antonini e Tirelli, ser aclamado o pai da pelagrologia moderna. Segunda, a gênese natural do delito. Conhecendo as obras de frenologia e fisionomia publicadas antes dele, Lombroso propôs-se completar, sistematizar e organizar a chamada antropologia criminal, a fim de fixar as bases do sistema penal positivo, que, segundo suas próprias palavras, não é senão parcial consórcio, aliança simpática entre o direito penal e a antropologia criminal. Conquanto tivesse tido, de certo modo, precursores como Gall e Lavater, Morel e Despini, Porta e Lauvergne, Thompson e Wisholson, que já haviam feito declarações sobre a natureza dos delinquentes, insistindo nas relações entre o físico e o moral, procurando estabelecer a existência de sinais exteriores característicos, em correspondência com as tendências delituosas ou degenerativas. Lombroso merece, a bem dizer, as honras de ter sido fundador da moderna antropologia criminal. Daí o professor José Sergi, grande antropologista e pedagogo italiano, haver afirmado que este corpo de doutrina não teve, na verdade, origem nos seus precursores, sendo criação exclusiva do extraordinário intelecto de Lombroso, através de suas observações diretas e intuição profunda. E depois de demorados e pacientes estudos, realizados entre os soldados, durante a guerra, entre presos e enfermos mentais, atentamente examinados, e após colher centenas de casos abunadores de suas ideias, que Lombroso traz a lume a célebre obra L'uomo delinquente e rapporto all'antropologia, Jurisprudência e Disciplina Carcerária, Milão, 1876, livro que teve muitas edições, sempre melhoradas e ampliadas pelo autor, e que foi vertida para várias línguas. De acordo com a sua doutrina aí exposta, tanto o criminoso como o delito são um produto atávico, herança da idade selvagem, da idade animal e até da infância, e o delito é uma consequência da organização física e moral do criminoso. Foi ele, ao que parece, influenciado nessas concepções pelas teorias darwinianas, e entre os diversos tipos de criminosos que admitia, como os de ocasião, os loucos, os criminaloides ou pseudocriminosos, incluiu a concepção ousada e original do criminoso nato, ser humano incorrigível e irresponsável, predestinado necessariamente à prática do crime por um impulso epiléptico congênito e profundo, que se traduziria por certos caracteres morfológicos e funcionais. Mais larga repercussão teve a 2 graus edição de L'uomo delinquente, tanto que o sábio russo Metchnikov escreveu ao seu autor, dizendo-lhe: acredito que suas obras marcarão uma época na história da evolução dos conhecimentos humanos, pois as consequências sociais da nova doutrina serão consideráveis. Combatendo o que era aceito como dogma intangível nos domínios da ciência jurídica, Lombroso levantou contra si violenta reação, com vivíssimas discussões, por vezes apaixonadas, despertando grande buliço em torno do seu nome. Por ignorância ou não, até propalavam que ele pretendia, por meio de suas ideias, acabar com as prisões, pensamento que jamais lhe passara pela mente. Desassombrado, não fugiu à luta, e, ao lado de Ferri, Garofalo, e Mário Carrara, conseguiu sobrepor-se e criar toda uma escola composta de médicos, filósofos, sociólogos e juristas. Com o livro L'uomo delinquente, Lombroso veio dar significativo impulso ao antigo direito, que permanecia estacionário com Francisco Serrara e discípulos, numa ruminação científica, segundo a expressão pitoresca de Ferri, sem proveitos para a causa da humanidade, a cujas ambições esgotada escola já não podia mais satisfazer. No dizer do professor Sinclair, da Universidade de Amsterdã, Lombroso fez pelo direito penal o que, 2 séculos antes, fez Morgagni pela medicina, comparação, aliás, muito honrosa, pois se sabe que Morgagni, igualmente italiano, foi um dos mais notáveis anatomistas de todos os tempos, contribuindo com suas notas, observações e descobertas para a abertura de novos caminhos à ciência médica.
livrando a justiça penal de toda a sobrevivência barbaresca de vingança e de violência, demonstrando ser o criminoso mais doente do que culpado, abriu novas perspectivas de uma clínica social, com funções de defesa mais eficazes e mais humanas. Desde que o criminoso é um doente, absurdo será puni-lo. Deve receber adequado tratamento e ser posto simplesmente na impossibilidade de causar dano. Esta revolução operada por Lombroso, simples e cristã, levou o professor Sérgio Seguelha a declarar que o criador da antropologia criminal fez pelos delinquentes o que Pinel, há mais de um século, fez pelos loucos, não apenas obra de ciência, mas principalmente obra de humanidade. Congressos nacionais e internacionais, publicações periódicas e sociedades científicas surgiram com o crescer do movimento de ideias por ele desencadeado. O Grau Celsius Congresso Internacional de Antropologia Criminal, 1885, realizado em Roma, contou com a presença de notáveis psiquiatras, médico-legistas e juristas europeus, e foi, como se disse, a cerimônia de batismo da escola positiva. Triunfavam, afinal, as ideias do sábio acerca do homem delinquente, ideias, frisa o Dr. Leonídio Ribeiro, professor de criminologia no curso de doutorado da Faculdade Nacional de Direito do Estado da Guanabara, que não se originaram de pensamentos teóricos, mas de fatos positivos observados nos laboratórios, clínicas, manicômios e prisões. Uma série de reformas foram iniciadas na justiça penal dos países da Europa e das duas Américas, com a aplicação da doutrina lombrosiana. No Brasil, muitos juristas e psiquiatras aderiram às novas concepções e as propagavam, como Pérez Florinha, diretor do Reformatório do Rio de Janeiro, o grande Tobias Barreto de Menezes, João Vieira de Araújo, Nina Rodrigues, Cândido Mota e Francisco Viveiros de Castro, este com a sua obra Nova Escola Penal, 1894. O jurista e político pernambucano Dr. João Vieira de Araújo assim se externava em fins do século XIX, Lombroso se erige à frente do direito penal neste século, como Beccaria se erigiu no século passado. Ele é um renovador audaz, um pensador de vista larga, de ideias larguíssimas. O ter lançado por terra as antigas ideias metafísicas e caducas será o seu maior título de glória. O feito revolucionário de Lombroso relembrou faz alguns anos o ilustre criminologista argentino Joan Dalma, consistiu em haver posto no centro da atenção dos estudiosos, não o delito em si, senão seu protagonista, o homem delinquente, com suas características somatopsíquicas constitucionais e os aspectos ambientais que determinam a sua ação. Criou-se, assim, a antropologia criminal, que, com seus fundamentos, transformou completamente o direito penal e todo o conteúdo jurídico, social e biológico do delito. Além do primeiro Congresso Internacional retrocitado, durante a existência terrena de Lombroso sucederam-se outros, respectivamente em Paris, Bruxelas, Genebra, Amsterdã e Roma, aos quais compareceram as maiores celebridades mundiais, não faltando a presença brilhante, e sempre ansiado por todos, do mestre italiano. Atendendo a insistentes pedidos, Lombroso também participou, em 1897, do Congresso de Medicina de Moscou, bem como dos trabalhos científicos do Congresso Internacional de Psicologia, 1905, em Roma, aí presidindo a secção de Antropologia Criminal. Foi no Congresso de Bruxelas, em 1892, que, segundo seu presidente, professor Semal, se consumou esta grande vitória, a união definitiva da ciência médica com a ciência penal. Há mais coisas interessantes a registrar. No Congresso de Paris, em 1889, o professor Manouvrier, pertencente à Escola Sociológica do Direito Criminal, proclamava que a teoria de Lombroso morrera. Porém, como este morto ressuscitava em todos os códigos penais redigidos e adotados posteriormente, um colega e emulo de Manouvrier, Gaultier, declarava agora, no Congresso de Amsterdã, em 1901, que Lombroso não fizera mais que arrombar portas abertas, pois todas as suas teorias eram velhas contra o mundo e mais que conhecidas,
trivialidades, lugares comuns. Vê, assim, até onde ia a inconsequência dos adversários, que lançavam mão de toda e qualquer saída para desmerecer o alto nome de Lombroso. Tudo foi em vão, e este crescia sempre na admiração e no respeito de todos. Em 1906, de 28 de abril a 3 de maio, realizou-se o 6 graus Celsius Congresso Internacional de Antropologia Criminal, celebrando-se nele o jubileu científico do sábio de Verona. O maior anfiteatro da Universidade de Turim foi palco de grandiosa solenidade, que marcou para Lombroso um triunfo sem par. Em presença, diz Max Nordau, de representantes do governo italiano, do exército, que enviaram um general como delegado, de senadores, de deputados, de sábios célebres de todos os países, ante os estudantes que haviam acudido em massa para aclamar o mestre. Uma longa fila de oradores subia à tribuna e glorificava Lombroso. Um desses oradores, o muito ilustre professor Van Amel, da Holanda, referindo-se aos 2 Césares da renovação penal, Beccaria e Lombroso, assim salientava: o primeiro, nos dias em que tudo era arbitrário, disse ao homem, conheça a justiça. O segundo, no tempo em que triunfava a rigidez, o convencionalismo, as fórmulas clássicas jurídicas, disse a justiça, conheça o homem. Queria ele expressar com isso que, de agora em diante, conhecendo-se melhor o homem, a justiça se faria menos injusta. Para as homenagens a Lombroso várias comissões haviam sido constituídas. Comissão Central, presidida pelos professores Leonardo Bianchi e Tamburini, Comissão Italiana, entre cujos membros estavam os professores Brusa, Borri, Garrara, Ferrero, Severi, Tamassia, Tirelli, de Sanctis, etc., Comissão Internacional de Personalidades do Mundo Científico, como Bestrel, Benedict, Max Nordau, Solier, Van Amel, etc., Comissão Popular, que entregou a Lombroso um objeto de arte, homenagem da classe trabalhadora, Comissão de Estudantes, que ofereceu artístico pergaminho ao amado mestre. Uma das solenidades bastante emocionante foi a entrega que o Dr. J. Lacassagni, professor de Medicina Legal na Faculdade de Lyon, lhe fez, em meio de estrondosa salva de palmas, da Cruz de Comendador da Legião de Honra, com que o governo francês o agraciara. A escolha do professor Lacassagni para aquela incumbência foi muito apreciada. Como chefe da Escola Sociológica do Direito Penal, combatia as teorias de Lombroso, mas, acima de tudo isto, admirava-o e o reconhecia sobretudo como apóstolo da piedade para os infelizes, da justiça para os deserdados. Em seguida, levanta-se uma comissão de insignes mestres italianos e estrangeiros, do direito e da medicina, e presenteia o homenageado com um rico álbum de assinaturas e com um medalhão cinzelado pelo afamado escultor Bistolfi, medalhão que simbolizava a obra do herói da festa. Uma das cerimônias mais expressivas foi a instituição, na Universidade de Turim, da Cátedra de Antropologia Criminal, graças aos esforços do grande psiquiatra e neuropatólogo Leonardo Bianchi, então ministro da Instrução Pública, sendo nomeado Lombroso para seu primeiro ocupante, tornando-se, assim, em todo o planeta, o inaugurador oficial do ensino da ciência de que ele fora o fundador. Aquilo tudo, escreve Max Nordau, foi uma apoteose cuja repercussão atravessou o oceano. Única exceção na Itália, na Europa, pode-se dizer, foi a Faculdade de Turim, que encontrou o meio de ignorá-lo. Absteve-se de tomar parte na festa. Não figurou na comissão, nem entre os oradores, nem sequer entre os assistentes, e em sua memória anual passou em silêncio uma cerimônia que tivera por teatro a mais bela sala da universidade. Na altura que chegara, Lombroso podia rir dessa raiva impotente de adversários grotescos, e desprezá-la. Contudo, não temos por que isentá-la por isso de merecida censura. E nos dias atuais, o conhecido criminologista argentino Joan Dalma demonstrou, em longo estudo, que as concepções lombrosianas do delinquente epiléptico foram uma genial antecipação das modernas doutrinas constitucionalísticas, psicodinâmicas e neurofisiológicas, doutrinas estas que, em sua opinião,
projetam nova luz sobre as velhas concepções do sábio de Pavia, e as confirmam de forma inesperada. Muta res accentur, quaelium secidere. Terceira, a natureza do homem de gênio. Estudando os homens de gênio, não só sustentou as relações frequentes entre o gênio e a loucura, senão que chegou à conclusão de que o gênio do homem é o produto de uma psicose, de caráter degenerativo. Colocou, assim, os grandes homens no domínio da patologia mental, o que, aliás, já fora sustentado por outros autores, especialmente por Moreal de Tours e Lelut. Lombroso baseou-se em observações numerosas, desde os tempos antigos, e disse Ferri que até nos homens tidos por mais equilibrados e normais, neles também foi comprovada a nota degenerativa. A primeira tese que publicou sobre o assunto saiu em 1864, na cidade de Milão, sob o título Gemo e Folia, quarta edição, muito aumentada, Turim, 1882. Juntaram-se a esta, posteriormente, 3 novas obras: L'Uomo de Gênio, sexta edição, definitiva, Turim, 1890, na qual suas teorias a respeito assumiam formas mais definidas, O Gênio e Degenerazione, Palermo, 1898, e Novo Studi sul Gemo, 2 vols, Palermo, 1902. Para Lombroso, em suma, o gênio não é incompatível com uma natureza epiléptica, uma degenerescência epiléptica. Muitos fatos acumularam e coordenaram para comprovar a sua doutrina, emprestando-lhe, segundo a expressão de Ferri, um vigor miguelangelesco, mas, mesmo assim, teve de enfrentar furiosas e implacáveis críticas, censuras indignas do seu alto valor, frequentemente misturadas com fantasia silogística. A torrente de ideias profundamente inovadoras que o cérebro pujante de Lombroso derramara no mundo do século passado, sobre um terreno tão inquietante como é aquele da loucura, do delito, do gênio, suscitou, como é natural e normal, um clamor de resistência e aversão, ao lado de uma onda entusiástica de adesão, parcial ou total. Poucos sábios ou filósofos foram tão atacados como foi César Lombroso, escreveu o jornal parisiense Siècle, em 1909. E este, em verdade, o destino de todos os que ousam traçar novas diretrizes no mundo científico, filosófico ou religioso, e Lombroso exteriorizou, em certas ocasiões, todo o seu menosprezo por aqueles ecléticos que, semelhantes a esponjas, absorvem tudo e não produzem nada. Chamava-lhes mestrezinhos da ciência, que, de ordinário, acrescentava Lombroso, esperam, para ter uma opinião científica, a última palavra da Sorbona ou da Feira de Lipsia. Quem evoca, em minúcias e a cores vivas, a vida de lutas e as dores do genial e verdadeiro homem de ciência, sua própria filha doutora Gina Lombroso Ferreiro, que há no artigo La Vita de Papà, em Archivio de Antropologia Criminale, 1809, pags. 807 a 832, quer no livro de sua autoria, Cesare Lombroso, Storia della Vita e delle Opere, narrata dalla Figlia Turim, 1915, segunda edição, 1921, fundamental. Houve, naqueles recuados tempos, um médico e consagrado psicólogo, o padre Agostinho Gemelli, mais tarde o reitor da Universidade Católica de Milão e presidente da Academia Pontifícia das Ciências, que, com todas as suas forças, combateu as doutrinas de Lombroso, afirmando, após o falecimento deste, serem elas anticristãs e que não passavam de caricatura de ciência, acabando pelas considerar definitivamente sepultadas com seu autor. A verdade, todavia, vence o tempo e vence os homens. Em 1951, segundo nos conta o professor Leonídio Ribeiro, esse mesmo padre franciscano, ao inaugurar a Escola de Aperfeiçoamento de Estudos Criminais da Universidade de Roma, volta atrás e afirma textualmente: ninguém mais poderá hoje negar que a antropologia criminal realizou conquistas importantes, no campo da ciência, para o conhecimento do homem delinquente, imprimindo os discípulos de Lombroso novos rumos ao direito penal de nossos dias. Depois de estudar o homem louco,
O homem delinquente e o homem gênio. No ocaso de sua vida, Lombroso aprestou-se a estudar o homem santo, mas a saúde não lhe permitiu chegar a termo. Produção científica. Deixou o sábio Verones vasta obra relacionada com a psiquiatria, a medicina legal, as disciplinas carcerárias, a justiça penal, a profilaxia do delito, etc., somando-se a elas centenas de memórias e artigos científicos estampados, até os seus últimos anos de peregrinação terrena, em numerosas revistas e jornais de todo o mundo, especialmente da Europa. Além das obras mencionadas no decorrer deste trabalho biográfico, alinharemos mais algumas, a saber, L'uomo bianco e L'uomo di colore, Pádua, 1871, idem, segunda edição aumentada, Turim, 1892, e Veleni deu mais e da loro applicazione all'igiene e alla terapia, Bolonha, 1877, sulla medicina legale del cadavere Turim, 1877, L'amore nel suicidio e nel delitto Turim, 1881, Pazia no Mali, 1885, reunião dos seus artigos e polêmica em defesa da escola positiva, e o delito político e a rivoluzione Turim, 1890, Tratato profilático e clínico dell'Ia Pelagra, Turim, 1892, Lipio recenti scoperti e applicazioni della psichiatria e antropologia criminale Turim, 1893, La donna delinquente, La prostituta e La donna normale, em colaboração com G. Ferreiro, Turim, 1893. L'antisemitisme e la scienza moderne, Turim, 1894, Grafologia, Milão, 1895, Lezioni di medicina legale, segunda edição, Turim, 1900, Delitti vecchi e delitti novi, 1902, Dois momento atuale in Italia, Milão, 1904. La perizia psichiatrico legale coi metodi per esergila la casuistica legale, Turim, 1905. As ideias de Lombroso, declarou, faz poucos anos, o professor Leonídio Ribeiro, receberam o apoio de mestres e estão sendo confirmadas a contínua luz das últimas conquistas da ciência. Não é, pois, fora de propósito esta frase do grande jurista Vincenzo Manzini, professor ordinário da Cátedra de Direito e Processo Penal na Universidade de Pádua, frase existente no tomo do seu famoso Trattato di Diritto Penale italiano. Se Lombroso não tivesse existido, haveria uma lacuna na evolução lógica das ideias do nosso tempo. Assim escreveu Gross, e este criminalista germânico tinha inteira razão. No campo do espiritismo, foi lenta e árdua, porém contínua e segura, a marcha de Lombroso rumo ao espiritismo. Em seu opúsculo Studi sull'ipnotismo, Turim, 1882, o ilustre antropologista ridiculizava as manifestações psíquicas, chegando até, segundo suas próprias palavras, a insultar os espíritas. Motejava do fenômeno das mesas girantes e falantes, estranhando que pessoas de mente sã pudessem prestar-se a tanta charlataneria. Em julho de 1888, publicava no jornal Fanfula della Domenica, N. Graus. 29, um artigo intitulado L'influenza della civiltà e de occasione surgente, artigo em que se mostrava, ao referir-se ao espiritismo, menos intransigente, salientando, após breve raciocínio, lógico e cheio de bom senso. Quem sabe se eu e meus amigos, que rimos do espiritismo, não laboramos em erro. Xaxiu edimieriam-se, xirridiamo dello spiritismo, non siamo in errore. A leitura deste artigo, o conde Ercole Sciaia, cavaleiro napolitano de grande cultura, cuja desencarnação, em 4 de março de 1905, foi bastante lastimada por eminentes personalidades do mundo científico e literário, escreveu longa e brilhante carta a Lombroso, em agosto de 1888, publicada, sob o título Una sfida pela ciência, no mesmo jornal há pouco citado, ano 10, n. 34. Nela, chamava a atenção do sábio para uma doente extraordinária,
com quem se produziam os fenômenos mais estranhos, alguns dos quais passou a relatar. Em seguida, convidava-o, num desafio cortês, para eles assistir e simplesmente comprovar-lhes ou negar-lhes a realidade. A referida doente era uma napolitana analfabeta, da classe mais humilde da sociedade, com menos de 40 anos de idade, robusta, e chamava-se Eusapia Palladino. O conde Sciaia dispunha-se ainda a aceitar um encontro em qualquer lugar, Nápoles, Roma e até Turim, que Lombroso designasse, e, além de outras facilidades de investigação, concedia-lhe plena liberdade de ação nas experiências. Melhores condições, declarava ele, não se poderia oferecer nem mesmo aos cavalheiros da Távora Redonda. Lombroso respondeu reputando inútil este convite, pois que seu tempo de cultor das ciências positivas não lhe permitia assistir a manobras de prestidigitação. 3 anos depois, porém, fui obrigado, por motivos profissionais, a ir a Nápoles. Casualmente, ele próprio quem o narra, me encontrei com alguns dos admiradores de Eusapia Palladino, especialmente com o Sr. Sciaia, que me pediu fizesse experiências com essa médium. Já que estáis entre nós, disse-lhe Sciaia, nada vos impede de assistir uma sessão e de desmascarar o embuste. Sempre havendo pelejado por amor da verdade em todos os campos do conhecimento humano, conforme acentuou o poeta orientalista alemão Arthur Pfungst, o célebre autor de O Homem Delinquente aceita, afinal, o convite, mas impõe estas condições: não participaria de sessão às escuras ou de sessão pública, e as experiências deviam realizar-se à luz do dia no quarto do hotel onde estava hospedado. Afinal, explicou ele mais tarde, depois de ter ouvido alguns sábios negarem fatos de hipnotismo, como a transmissão do pensamento, a transposição dos sentidos, que, por serem raros, não são menos reais, e que ao verificar atentamente, perguntei-me a mim mesmo se o meu cepticismo a respeito dos fenômenos espíritas não seria da mesma natureza que o dos outros sábios com relação aos fenômenos hipnóticos. Por se tratar de um acontecimento deveras histórico, ocorrido em março de 1891, deixemos que o próprio Lombroso relate o começo de sua iniciação nos fenômenos espíritas. Quando vi, à plena luz, uma mesa levantar-se do chão, só Eusapia e eu estávamos juntos da mesa, e uma pequena trombeta voar como uma flecha da cama-mesa e desta cama, meu cepticismo recebeu um choque, e eu desejei fazer novas experiências de outra natureza, no mesmo hotel, com 3 colegas. Na sessão seguinte, fui testemunha da habitual mudança de lugar de objetos e ouvi pancadas e ruídos. O que mais me impressionou foi uma cortina existente defronte da alcova, a qual, desprendendo-se de repente, se dirigiu para mim e enrolou-se ao meu corpo, apesar dos meus esforços contrários, parecendo exatamente uma delgadíssima folha de chumbo. Só após algum tempo consegui desenredar-me dela. Outro fato muito me impressionou: um prato cheio de farinha deu um giro, e, ao se colocar na situação primitiva, verifiquei que a farinha, antes perfeitamente seca, se havia transformado numa espécie de gelatina, permanecendo neste estado por 1/4 de hora. Finalmente, quando nos íamos retirar do quarto, um pesado móvel que estava num canto afastado do apartamento principiou a deslizar na minha direção, como se fosse enorme paquiderme. Logo a seguir, outras sessões realizou Lombroso com a médium Palladino nas quais tomaram parte, ora numa, ora noutra, vários professores ilustres, como Augusto Tamburini, Visioli, Assensi, Leonardo Bianchi, Frederico Verdinois, Limoncelli, Penta, Diamicis, Sophie, etc. Incrédulos a princípio, menos este último, que já havia observado os fatos mediúnicos, todos eles se certificaram da insofismável realidade dos fenômenos oferecidos por Eusapia e por ela atribuídos ao seu guia espiritual John King, fenômenos na sua quase totalidade de efeitos físicos, sendo raros os subjetivos. Num dos relatórios, escrito pelo professor Ernesto Sophie, este conta que em dada sessão, após se produzirem as manifestações habituais de transporte, levitação e tipologia, os presentes já se dispunham a retirar,
Quando a atenção de todos foi despertada para a alcova, então fechada por reposteiro. Tinham ouvido um barulho estranho que dali vinha. A médium de lado de fora, ainda continuava sentada e amarrada.